Eu me deparo com pessoas. Em 20 anos de pastoreio, eu me deparo com pessoas que estão em meio a algum tipo de depressão espiritual. Eles estão abatidos, estão para baixo, estão frios, estão derrotados, estão vazios. A paixão que eles tiveram uma vez se foi, seu primeiro amor. Eles se perguntam para onde foi. Voou como uma pomba. Sabe o que acontece? Você se aproxima de pessoas assim e diz: conte-me sobre sua vida. Bem, sabe, conte-me sobre o seu pecado. Bem, não é tão assim. Eu meio que estou bem. Eu tenho visto isso repetidamente ao longo dos anos. As pessoas tentam fugir da questão. Bem, sim, eu não sou perfeito, mas as coisas não estão tão ruins, não estou sofrendo tanto, estou bem. Mas você começa a insistir no assunto. Você os pressiona sobre o pecado deles. Você descobre que na maioria das vezes entramos em fases de esfriamento, sequidão, aridez, desânimo, depressão. Olhe para a sua vida, encare os fatos, encare a realidade, enfrente o seu pecado, enfrente a si mesmo. A realidade é que essas pessoas, no final das contas, quando você insiste na questão, elas se afastaram de Deus, elas se desviaram de Deus, elas se tornaram mundanas, elas caíram em pecado sexual, elas se tornaram viciadas em televisão, elas ignoraram as impressões do Espírito, as convicções do Espírito. Elas fizeram isso repetidamente. Elas mergulharam de cabeça em algo e permitiram que isso tomasse conta de suas vidas. Essa é a realidade. E elas são as responsáveis. Elas entristeceram o Espírito e eu alerto. As pessoas entristecem o Espírito. E sim, há perdão. Se você confessar os seus pecados, você sabe o que a Escritura diz? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E sim, isso é uma realidade. Mas você sabe o que acontece? As pessoas, por sua própria conduta dolorosa, trazem sobre si mesmas tais respostas do Espírito Santo de Deus a ponto de se lançarem no abismo das trevas por um tempo. E se você o entristecer, inevitavelmente resultará na perda das graciosas manifestações do Espírito. As manifestações de sua presença, e você as perderá. Você pode recuperá-las, mas vou lhes dizer uma coisa, muitas vezes aquela fase em que você as perdeu demora muito mais do que você pode imaginar. E mesmo às vezes, quando você começa a confessar esses pecados, a luz não vem, o sol não começa a brilhar novamente por uma longa temporada. Irmãos, eu os advirto, vocês não podem chegar nesse ponto, você o entristece e ele se retirará de você. E essa é a dor que você sentirá por causa da dor dele. Ele vai desaparecer. Eu fui testemunha disso. Tenho visto cristãos ao longo destes anos, tenho visto cristãos passarem pelas fases mais sombrias e horríveis que se possa imaginar. Por quê? Porque eles entristeceram o Espírito Santo e ele retirou suas manifestações deles. Você perde o senso do amor de Deus. Você sabe o que a Escritura diz? A Escritura diz em Romanos 5 que o amor de Deus foi derramado em seus corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Você lamenta isso, o Espírito, você não sente esse amor sendo derramado em seu coração. Você sabe o que mais a Escritura diz? A Escritura diz lá em Romanos 8,16 que o próprio Espírito, Ele mesmo, Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas você quer calar essa voz? Simplesmente o entristeça. E sabe o que vai acontecer? Muitas vezes, não será tão fácil simplesmente correr para Deus e confessar os seus pecados. Não será tão fácil simplesmente crer que, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você sabe por quê? Você não crê nisso tão facilmente? Porque o Espírito se retirou e ele deixou o diabo se envolver ali. E o diabo vem e tira sua confiança. Ele diz que você está perdido, ele diz que não há esperança. Você olha para o alto, você não tem segurança. Foi-se. Criou asas e voou para longe. A alegria se foi. Você não possui mais aquela certeza que tinha. Você pensa que está no inferno. O diabo está simplesmente bramando. Ele está rindo de você, embora você seja um filho de Deus. Ouça, se você está selado, o selo é permanente. E o Espírito é esse selo. Você não pode ser deslacrado. Esse é o selo do próprio Deus. Mas você passará por essa fase e não terá paz, confiança, certeza ou alegria. As evidências de ser selado se tornarão fracas ou desaparecerão completamente.
Você sabe o que a Escritura diz? Consolai, consolai o meu povo. Mas você olha para cima depois de ter chafurdado naquele pecado e resistido ao Espírito de Deus, quando Ele divertiu você. Esse não é o caminho certo, vem embora. E você mergulhou de cabeça naquele pecado. E agora não há consolo. Você acorda e está dominado pelo medo e por uma sensação de abandono. Onde ele está? Desamparado, sem esperança, abandonado. Por sua presunção, sua persistência nessa resistência a ele, o Espírito sofreu e ele está triste. Ele o imergirá em experiências tão dolorosas e agonias de alma que você nunca suportou. Mas por causa de sua própria dureza, sua teimosia, sua falta de sensibilidade para com ele. Ouça, não somos ilhas. Você se depara com o pecado e começa a afetar aquelas outras pessoas que ele quer de você. Todos os outros que ele quer que você perdoe, ele quer que você contribua, ele quer que você edifique, ele quer que você administre a graça. Você sabe o que acontece quando você passa por fases como esta? Você nem deseja estar aqui. Você não quer estar perto do povo de Deus. E você não é uma ajuda para eles, porque a sua alegria se foi. Você vem e tem esse olhar em sua face, em sua cara. Você faz o Espírito sofrer. O que ele sempre faz? A beleza de tudo isso é que o Espírito de Cristo nunca abandona um filho de Deus. Um selo é um selo. E o selo nunca será arrancado. E o Espírito é esse selo, o selo de Deus. E você sabe o que o Espírito faz, mesmo que passemos por essas fases. Ele vem novamente. Ele começa a falar de paz. E tudo repetidamente. Ele colocará o Senhor Jesus Cristo diante dos seus olhos. E você, mais uma vez, o verá como Rei, Senhor e Salvador, que derramou seu sangue, que morreu em agonia e fez isso por você, pagou o preço. E o Espírito te fará saber mais uma vez que você ainda é um filho de Deus. E de repente o sorriso de Deus irromperá sobre você mais uma vez. E Ele restaurará você para a alegria de sua salvação. Mas eu os advirto, não entristeçam o Espírito.